Boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal, aonde aprendemos uns com os outros. Meus irmãos, hoje eu vou novamente passar uma lição do livro do Mário Sérgio Cortella, porque eu recebi telefonemas, para que eu passasse mais lições de filosofia. E a gente sabe, como é importante a filosofia, meus irmãos? E que a filosofia é um amor pela sabedoria experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Como falou Sócrates, um dos maiores filósofos, da humanidade. Conhece-te a ti mesmo, E a filosofia nos ajuda muito nesse campo, Então, e aí eu escolhi uma lição dele com o título A Graça da Vida. Vocês vão gostar. Uma das questões mais intrigantes da humanidade é sermos capazes de tirar a nossa própria vida. O sociólogo francês Émile Durkheim, no século XIX, estudou a fundo o assunto e escreveu um livro chamado O Suicídio. Se o equilíbrio está no apego a si, o suicídio está no desapego à vida, no nada mais me importa. Chamo a atenção para o verbo importar, que significa portar para dentro, trazer para dentro. Quando eu vivo apenas a exportação, quando só coloco para fora e nada recebo para dentro, crio a possibilidade de me desapegar. Esta questão também foi tratada pelo escritor italiano Umberto Eco no livro O Nome da Rosa, que pode ser lido como um romance histórico, como uma história policial, mas também como uma obra filosófica. Há ali um embate entre duas correntes teológicas do século XIII, os franciscanos e os dominicanos, que divergem sobre como a igreja deve encarar a posse e uso dos bens materiais. Os franciscanos diziam que Jesus apenas usava seu manto, portanto era livre dele. Os dominicanos sustentavam que ele o possuía, era seu dono e assim era atrelado a ele. Por trás disso estava uma questão maior. A igreja deveria ter bens ou apenas usá-los? Como se sabe, prevaleceu a primeira opção e a igreja daquela época se tornou riquíssima. Já eu concordo com São Francisco de Assis, patrono dos franciscanos. Uma pessoa deve ter o uso ou até possuir, mas jamais ser possuída por aquilo que ela possui. Ou, como diria Milor Fernandes, o importante é ter sem o que ter te tenha. E assim, retornando ao nosso tema, ser possuído por aquilo que se possui é paixão, não é apego nem amor. A falta de razão na paixão é tamanha e tão assumida que muitos dizem: estou louco por você, ou como eu disse antes, sou louco por futebol. Em oposição a isso está o apego. E é com ele que você se agarra à vida, à natureza, ao mundo, mas sem se sentir proprietário deles, e sim um usuário, alguém que compartilha e por isso quer que o outro fique bem. Para quem mora em São Paulo, por exemplo, não é fácil se sentir conectado à natureza. Por mais que alguém tenha consciência ecológica e sabe que precisa proteger o solo e os rios, não se sente apegado ao rio Tietê ou ao rio Pinheiros. Esses rios são de todos, mas quando algo é de todos, também é de ninguém. E se é de ninguém, também não é meu. Se não é meu, minha relação com ele será de indiferença. Por que jardins e quintais são bem cuidados?
porque pertencem a alguém, e esse alguém cuida deles, da mesma forma que algumas praças são adotadas por empresas ou associações de bairro. Se não fosse, seriam terrenos baldios de todos e de ninguém. Como o apego está ligado à ética, ao campo da conduta e do comportamento, também está ligado à estética, ao bom e ao belo. Nós também nos apegamos ao que consideramos belo. Todos dizem uma bela macarronada, uma bela jogada, uma bela pessoa. Nenhum desses comentários tem a ver necessariamente com simetria ou com beleza. Citando mais uma vez Guernica, de Picasso, você o olha e diz que é um belo quadro, mesmo que seja uma expressão do desespero e do horror, ainda que tudo lá seja disforme. Onde está a beleza do disforme? Onde está a beleza do disforme? Está na emoção que ele provoca e, portanto, no apego que ele oferece. De maneira geral, a expressão da beleza está conectado àquilo que agrada, que dá uma graça. Por isso se fala em agradecimento, em latim, gratia, que originou graça em português. É uma versão do grego caris, de onde vem a palavra carisma. E caris, no grego antigo, é a boa graça, a proteção, a bênção. Trata-se de uma bonita conexão, pois quando você vê o bom e o belo, quando se apega a algo ou alguém, se sente cheio de graça. Não é à toa que os cristãos usam a expressão Ave Maria, cheia de graça. O que é a graça aqui? Aquilo que me protege, que cuida de mim, que me abençoa, que me deixa feliz. O que tem graça é engraçado, ao passo que o que me faz sofrer é a ausência do bom e do belo. É o desgraçado, o feio, o mau. O desgraçado derruba e o engraçado anima e dá graça. Poucas coisas na vida são melhores do que a gratuidade de um gesto, aquilo que vem de graça. É o abraço espontâneo, o beijo roubado, a mão no ombro, o gesto certo no momento em que não seria necessário fazê-lo. É a graça que desperta o sentimento genuíno de agradecimento por sua gratuidade. É a graça da gratidão. Quem é muito jovem talvez nunca tenha ouvido a cantora argentina Violeta Parra cantar a música Gracias a la Vida, pois para mim, graças à vida, é a erotização da vida, é a vida cheia de graça. Um exemplo disso está naquilo que os que moramos na cidade de São Paulo nem sempre entendemos. Muitos cariocas, no final da tarde, param na beira da praia para aplaudir o pôr do sol. Alguns veem isso num gesto sem sentido, mas é um agradecimento, assim como muitas pessoas elevam as mãos aos céus quando se sentem muito bem, numa reverência que pode ser entendida como uma espécie espontânea de graças à vida. A vida em paz é a vida cheia de graça, enquanto a vida em tormento é a vida desgraçada. O amor conduz à graça. A paixão é o ponto de partida, o impulso para o amor. A paixão, porém, é desgraçada. Como não tem controle sobre sua força e seu movimento, ela produz beleza como um vulcão, mas na sequência vem a destruição. É o filme Atração Fatal, que ficou famoso pela cena do coelhinho na panela. O Deus do Antigo Testamento é um Deus apaixonado, um Deus furioso que tem tamanha paixão por sua criação que é capaz de afogá-la com um dilúvio. Por outro lado, também tem apego,
pois deixa um grupo sobrando. Sobre as decisões divinas, há uma interessante parábola islâmica. Um mestre sufi está meditando quando, de repente, chega um grupo de crianças com um saco de balas. São 14 balas para 12 crianças e elas pedem que o mestre as ajude a reparti-las da maneira mais justa possível. O mestre diz que vai ajudá-las, mas antes pergunta se as crianças querem que ele divida as balas como Deus o faria ou como um humano o faria. Em coro, todos dizem que como Deus. E o mestre então começa: 5 para você, 2 para você, nenhuma para esse, uma para aquele. A justiça divina, se entendida como destino, é um acaso, ao passo que a justiça humana é uma construção para criar igualdade nas diferenças. Essa é a mensagem do nosso Mário Sérgio Cortella, né? E nós, né? Nós que já nos espiritualizamos, né, meus irmãos? Aprendemos uns com os outros, estamos a caminho aprendendo o Evangelho de Jesus. Nós dizemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós vamos encerrando mais uma lição, né? Agradecendo ao Pai Criador por mais um dia, né? Principalmente esse domingo, né? Que é o dia do descanso, né? Onde podemos, né? Partilhar mais entre nossos familiares, né? Com nossos amigos e podemos, né? Estar conosco mesmo, não é mesmo? Sempre pedindo ao Mestre Criador que nos abençoe, que nos dê uma semana de paz, não é mesmo? Então, nós ficamos, não esquecendo das nossas orações, para que tenhamos uma noite tranquila, uns sonhos tranquilos, não é? E despertemos amanhã para o novo dia que o nosso Pai Criador já está preparando para todos nós. Não esqueçam o joinha no nosso canal, para que a gente possa prosseguir. E os comentários também. Podem colocar que eu leio todos. Então, fiquemos na doce paz de Jesus.